Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 1% Mais Rico, onde falamos diariamente sobre fundos imobiliários. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 3 fundos imobiliários que podem se beneficiar com a alta da taxa Selic e que têm potencial para aumentar a distribuição de rendimentos nesse cenário. Os 3 fundos que vamos analisar são fundos de papel e investem principalmente em certificados de recebíveis imobiliários que estão indexados ao CDI, que resumidamente é uma taxa que fica sempre muito próxima à taxa Selic. Logo, se a taxa de juros do país estiver em patamares elevados, a receita desses fundos imobiliários tende a aumentar e aí, consequentemente, os rendimentos distribuídos aos cotistas também. Então veja se já está inscrito no canal e vamos falar sobre o primeiro fundo da nossa lista, que é o VEGIR 11. O VEGIR 11 é um fundo de papel, base 10 e é gerido pela Valora. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o VEGIR está sendo negociado com desconto de 3%, porque o seu valor patrimonial é de R$ 9,74, mas ele está sendo negociado por R$ 9,43. A carteira do VEGIR 11 é composta em 84,4% por certificados de recebíveis imobiliários e 15,6% é o caixa do fundo. Então repare aqui no gráfico da direita que 100% dos CRIs deste fundo estão indexados ao CDI. Por esse motivo, caso a taxa Selic permaneça subindo, esse fundo ele tende a se beneficiar com esse movimento. A carteira de CRI do VEGIR ela é bem diversificada, conta aí com um patrimônio de 1 bilhão e 186 milhões de reais, distribuídos em 52 operações. Então ele é bem diversificado nessa questão também. O CRI com maior participação aí do seu patrimônio é o CRI Elbor 40E, que totaliza 5,69% do PL, o que na minha opinião é bem aceitável. Acima disso começa a ficar muito concentrado em um único ativo, porque imagine que ocorra algum problema nesse CRI e o devedor fique inadimplente, seria grande parte da sua receita que estaria comprometida. E para finalizar, sobre o VEGIR, as taxas dos seus CRIs elas vão desde CDI mais 1,25% até CDI mais 6%. Lembrando que quanto maior essa taxa, maior é o risco do fundo, porque teoricamente as empresas mais sólidas, com melhor capacidade financeira, com melhor qualidade de crédito, elas não aceitam tomar empréstimos com uma taxa tão elevada. Então, dessa forma, pessoal, podemos classificar o VEGIR como um fundo middle risk ou então médio risco. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o segundo fundo da nossa lista, que é o KNCR11. Esse fundo ele também pode se beneficiar com a alta da taxa Selic e é um fundo gerido pela Kinea. É uma das maiores gestoras de fundos imobiliários do país. Atualmente, esse fundo está sendo negociado aí ligeiramente acima do seu valor justo, né? Ou seja, o seu valor patrimonial, porque a sua cotação está em R$ 102,77, porém o seu valor patrimonial é de R$ 101,58. Então, ele está um pouquinho acima do seu valor justo. O KNCR ele é um fundo com mais de 7 bilhões de reais de patrimônio, sendo um dos maiores da bolsa nesse aspecto. E 96,9% desse valor, né, do seu patrimônio, está investido em certificados de recebíveis imobiliários. Veja nesse gráfico aqui da direita que 97,9% dos seus investimentos estão indexados ao CDI e 1,7% está indexado à taxa Selic. Portanto, com a alta da taxa de juros do país, esse fundo ele também tende a se beneficiar com isso. O KNCR ele é considerado como um fundo high grade, que são aqueles mais seguros, que investem em títulos com taxas de retornos mais baixas, como podemos ver aqui nessa imagem. E a maior concentração da sua carteira é no CRI JHSF Malls, representando 5,2% do seu patrimônio líquido, o que também é um indicador ok, na minha opinião, porque caso aconteça alguma inadimplência, o fundo não ficaria muito prejudicado, né? Seria apenas, no máximo, 5,2% do seu patrimônio que estaria comprometido. Bom, agora falando sobre o terceiro fundo da lista, é o SAD11. Esse, por sua vez, é gerido pelo Santander e no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está sendo negociado por um bom desconto frente ao seu valor patrimonial, na ordem de 13%. Hoje você pode comprar uma cota do SAD por R$ 8,27 e esse fundo se tornou base 10 recentemente, porque o seu desdobramento foi realizado agora no mês de outubro.
Antes ele custava aproximadamente R$ 100. Esse fundo ele é consideravelmente menor do que os outros analisados anteriormente. Ele possui um patrimônio de 157 milhões de reais, enquanto os outros que nós analisamos anteriormente, eles já estão na casa do bilhão. E 88,6% da sua carteira está investido em certificados de recebíveis imobiliários. Como podemos ver no gráfico aqui da direita, 76,4% desses CRIs estão indexados ao CDI. Portanto, assim como os fundos anteriores, o SAD ele tende a se beneficiar com o aumento da taxa de juros. E em relação à diversificação dos ativos dentro desse fundo, é possível observar que, em razão do seu tamanho, ser consideravelmente menor em comparação aos fundos analisados anteriormente, ele não apresenta uma diversificação tão ampla. Veja que ele possui concentrações de quase 10% em alguns CRIs. Para mim é um ponto negativo, mesmo sendo operações com taxas mais baixas e que teoricamente são mais seguras. Bom, pessoal, então para ilustrar o que falamos aqui sobre os três fundos, vamos analisar os seus rendimentos em períodos distintos, quando a Selic estava em 2% e recentemente quando a Selic estava acima de 13%. Bom, em 2020, quando a Selic estava em 2%, o VGIR11 chegou a distribuir de rendimentos mensais menos de 4 centavos por cota. Já em 2023, com a Selic a 13,75%, o VGIR11 distribuiu em alguns meses 13 centavos por cota. Então veja essa diferença. Já o KNCR, em 2020, ele chegou a pagar 25 centavos por cota, lembrando que ele é base 100, e no mês de maio de 2024, ele pagou R$ 1,24 por cota. E por fim, o SAD11 em 2020 pagou R$ 1,5 centavo por cota e em 2023 ele pagou 10,7 centavos por cota. Então, pessoal, fica evidente que quanto maior a taxa Selic, maior é a capacidade desses fundos de distribuir rendimentos aos cotistas. Isso ocorre porque os seus certificados de recebíveis imobiliários estão, em grande parte, indexados ao CDI, e com o aumento da taxa Selic, a receita desses fundos tende a crescer e, consequentemente, a distribuição de rendimentos também. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, entre também para o grupo do Telegram, que o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Um abraço e até o próximo vídeo.